Olá, bem-vindo de volta, meu amigo, meu companheiro de jornada rumo ao propósito, minha amiga, minha companheira dessa jornada rumo ao propósito. Estamos aqui hoje, ainda nesse nosso bloco que eu estou chamando Caixa de Pandora, porque a gente está lidando com tanta coisa delicada, né? Estamos mexendo com cada lixo escondido, coisas que estavam guardadas, empoeiradas ali há tanto tempo. E para mim, então, é bem apropriado nós chamarmos esse bloco de Caixa de Pandora. E estamos finalmente, ou já, na nossa quinta aula. E nessa quinta aula nós vamos continuar naquela mesma vibe, naquela mesma caminhada da aula anterior e cavando um pouco mais profundo e tentando ampliar um pouco mais o espectro do nosso leque. Nós queremos tratar sobre a identificação da sua dor mais intensa. E nós estamos chamando essa dor mais intensa de o problema pai. Por que o problema pai? Porque é o pai de todos os outros, é a origem de todos os demais, é a fonte de todos os demais problemas. E da mesma forma que eu comecei a nossa aula anterior, eu quero também, com a mesma argumentação, tocar aqui junto a você, dizendo que ao falar dessas coisas, eu gostaria que você tivesse uma atitude muito solene, muito respeitosa. Nós não estamos aqui como um elefante em loja de cristais. Nós estamos aqui com uma atitude cuidadosa e, por que não dizer, delicada ao lidar com questões tão íntimas que remexem as nossas emoções, revolvem os nossos sentimentos. E eu quero te convidar a ter um pouco de paciência, porque à medida que nós avançamos nessa nossa jornada rumo ao propósito, tudo isso aqui é pensado, tudo isso aqui foi premeditado para que você reunisse condições a dar respostas que serão necessárias para rever, para encarar, para processar, para digerir todas essas coisas que nós estamos tratando nessa aula de hoje e tratamos na aula anterior. Portanto, no bloco seguinte, à medida que terminar esse segundo bloco, a Caixa de Pandora, nós vamos tratar de ferramentas, de princípios, de como você pode processar essas emoções, como você pode digerir, superar, como você pode encarar todas essas coisas. Eu quero equipar você, e essa é a minha tarefa aqui como seu mentor, essa é a minha tarefa aqui de cooperar com você, de te oferecer caminhos, de oferecer armas, de oferecer ferramentas, de te oferecer princípios, de te encorajar, inspirar, fortalecer, animar, para que você possa cumprir o propósito, o grande propósito pelo qual você existe e que te trouxe a existência nesse planeta. Eu quero, então, caminhar com você e, já entrando no nosso assunto, dizer que todos nós temos alguma coisa que pega. A grande maioria de nós, infelizmente, não vem de família estruturada, harmônica, em que aquelas necessidades básicas que toda criança precisa para se desenvolver de maneira saudável, a grande realidade é que a maior parte de nós não vem de famílias assim. E por não virmos de famílias assim, você tem um grande passivo, você tem um grande peso, uma grande questão a encarar e a processar dessa sua origem, dessa sua herança, das coisas que você traz consigo. E nós dissemos que todas essas experiências, todas essas vivências produziram, então, caminhos neurais, produziram memórias e, por que não dizer, produziram feridas, produziram dano, produziram problemas, produziram respostas doentes que nós fomos trazendo. E essa era a nossa maneira
de resolver o problema, de lidar com o problema. E essa questão da dor mais intensa, tratando aqui usando aqui de um sinônimo, seria dizer que é o que pega, é onde está o problema, é onde está a questão maior, pior, mais determinante, mais dolorida, mais difícil, mais delicada, que te tira do sério, que ao se perceber naquela constelação de circunstâncias em que aquilo evoca aquelas memórias, aquelas experiências, você se desestrutura. Não interessa onde esteja e com quem esteja. Todos nós certamente já passamos por situações assim, que quando certas circunstâncias são repetidas diante de nós, aquilo nos rememora, nos leva à imagem do que nós vivemos, e aquilo nos desestrutura, nos deixa inseguros, somos tomados, assaltados pelo medo. Ou situações em que, diante daquelas mesmas circunstâncias e diante daquelas mesmas emoções que afloram, você se torna grandemente ou violentamente agressivo, violentamente na defensiva. E essa defensiva, cheia muitas vezes de brutalidade, de truculência, não é o caminho dos mais fortes, é o caminho dos fracos e amedrontados. É o fraco, amedrontado, a pessoa que está cheia de insegurança, que responde com essa maneira abrutalhada, embrutecida, contra as pessoas que trazem diante dele ou dela aquela memória das coisas que ele viveu ou ela viveu. Então, veja bem, nós somos esses seres complexos que respondem diante de situações da maneira mais variada. E eu quero te perguntar, então, qual é a sua dor? Qual é a questão maior que te causa medo, insegurança, vergonha, culpa, instabilidade, tristeza, pânico, insegurança? E diante dessas coisas, então, todos nós temos algo na nossa vida que incomoda em algum grau, ou mais ou menos. Isso nós chamamos de problema pai, porque é o pai de todos os outros problemas. E aí, nas nossas experiências que criaram aqueles caminhos neurais, sobre os quais nós temos falado nessas 3 aulas, você vai perceber que há várias experiências aqui que produzem ou produziram consequências definitivas na sua vida. Não foram coisas que aconteceram e você tirou de letra. Produziram consequências, em um grau ou em outro. Em algumas pessoas, tais experiências foram devastadoras. Em outras pessoas, certamente uma ou outra delas é mais digna de percepção. Mas vamos falar então dessas experiências. Então, a experiência da falta de coisas muito básicas, da falta de comida, da falta de alimento, e não existe nada tão íntimo, tão básico, tão elementar do que ter comida na mesa, um dia após o outro. Eu não sei quanto a você, eu tenho uma mãe extraordinária, ela foi professora a vida inteira, e a minha mãe, professora de escola pública, ela, usando aí uma expressão conhecida, ela sempre fez das tripas o coração para dar estabilidade para nós, os seus filhos. E me lembro, ainda na época do governo militar, da ditadura militar para alguns, havia ali atraso de pagamento que chegou a 6 meses. 6 meses de atraso de pagamento. E eu me lembro da gente passar necessidade de coisas muito básicas. O gás acabou, cortaram a eletricidade,
basicamente não tinham que cozinhar. E eu me lembro da minha mãe, né, com toda aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente de medo, aquele ambiente ruim. Essas são as emoções das quais eu tenho memória daquela época. Eu me lembro da minha mãe pegar uma latinha de doce de marmelada vazia e ir ali no quarto, pegar um vidro de álcool, colocar o álcool na latinha de doce de marmelada para cozinhar ali uma comida, fazer um mexido para nós comermos, eu e os meus irmãozinhos. E assim, essas experiências, elas marcam. E há pessoas que ficaram sem comer mesmo, e durante muito tempo. E isso é algo recorrente para nós brasileiros, é comum para muitas famílias brasileiras, de não ter o que comer e a mãe inventar ali o bolinho de chuva, né, para que as crianças pudessem comer, e criando ali uma resposta meio que alegre para desviar um pouco a atenção melancólica daquela cena horrível de não ter alimento dentro de casa. Eu me lembro de tantas situações e de uma circunstância que eu vivi e que o sapato furou, e eu não tinha dinheiro para comprar o sapato. E a minha mãe, funcionária pública, não tinha dinheiro para me dar, para eu comprar um sapato. Então, vai lá eu cortar um pedaço de papelão para colocar dentro do sapato, porque o sapato está furado, e aquilo durava 1, 2 dias, e aí, de repente, uma chuva molhou tudo, e estava ali o sapato se desfazendo. E eu me lembro de uma situação, essa situação foi muito engraçada. Estava eu e a minha mãe, e uma grande chuva pegou a gente no meio do caminho, uma chuva muito, daquelas chuvas tropicais, né, típicas do Brasil, e nós nos molhamos muito. Daqui a pouco, o meu dedão do pé começa a sair para fora do sapato. E daqui a pouco, o dedão da minha mãe começa a sair para fora do sapato dela. E daqui a pouco, metade do meu pé está para fora do sapato. E daqui a pouco eu e a minha mãe estávamos descalços no meio da rua, porque o sapato simplesmente se desfez. E eu preocupado, como é que eu vou para a aula amanhã descalço, porque eu não tenho sapato. Sabe, eu não sei quantos de vocês passaram por experiências assim. Mas sabe, experiência em que coisas básicas faltaram. E coisas básicas, quando faltam, a sensação é de insegurança. A sensação é de melancolia, a sensação é de desproteção, a sensação é de falta de esperança. Mas isso não é a pior coisa. Existem outras experiências que vão criando e moldando leituras e percepções e vão tornando certas pessoas caracteristicamente tristes, abatidas, melancólicas, porque elas passaram a ver a vida inteira como algo cinza. A vida é triste, a vida é sofrida, a vida é problemática, a vida é negativa. E são pessoas que depois têm muita dificuldade, por causa dos tais caminhos neurais criados, de enxergar a vida, tem dificuldade de enxergar a vida como algo belo, bonito, agradável, cheio de possibilidades, cores, risada, gargalhada, esperança, conquistas, futuro. Então, veja bem, essas marcas estão aí dentro de você. E nesse momento, a nossa caixa de Pandora, é hora dessas coisas virem à luz. Agora é hora do momento, descobri, entendi porque eu sou tão tendenciosamente negativo, entendi porque eu sou tendenciosamente reclamador, porque eu tenho a tendência de achar culpados, porque eu tenho a tendência melancólica, triste, abatida, porque sempre o meu dia começa em marcha lenta, cinza, com um filtro negativo.
Sabe, essas coisas estão todas aí dentro de você. E cumpre a você, nesse primeiro momento, identificá-las. Nesse primeiro momento é entender que elas estão aí dentro. E depois, no segundo momento, é dar resposta diante de cada uma delas, especificamente. Não é no geral, é especificamente, é endereçando, é tocando, é focando cada uma dessas respostas emocionais que estão aí dentro de você. E como eu disse, temos repetido, causando enorme dano, causando enorme gasto de energia, de vigor físico, vigor de alma, de emoções, vigor vital. Sabe, a menos que nós identifiquemos e lidemos com essas coisas, vai ser muito complicado você cumprir o seu propósito existencial, maximizando todo o potencial extraordinário que está dentro de você. Então há um porquê de nós estarmos tocando isso aqui. Sabe, mas para muitos de nós, as experiências que estão lá gravadas e criaram caminhos neurais é a experiência de desamor, de falta de amor, de expressões de brutalidade, rejeição objetiva. E, assim, é muito delicado tocar nessas coisas aqui, né? E às vezes, eu mesmo aqui, dando essa aula para você, eu estou com as minhas emoções revolvidas. Mas todos nós, eu e os meus irmãos todos, nós tivemos muita dificuldade com o nosso pai. Meu pai foi um homem generoso, cheio de qualidades, um homem muito inteligente, um homem que teve muitas iniciativas. E assim, todas as pessoas têm, em algum grau, alguma deficiência, alguma debilidade. E o meu pai, mesmo sendo essa pessoa generosa, inteligente, cheia de iniciativa, houve coisas que faltaram na nossa criação. Eu perdi o meu pai em setembro do ano passado, e eu me lembro lá atrás daquela sensação de falta de importância, de que eu e os meus irmãos também têm, acredito eu, né, não posso falar por eles, mas leituras semelhantes às minhas. E eu passei por uma experiência engraçada, né, porque eu sempre tive essa falta de pai na minha vida, falta dessa reafirmação. Eu sempre me senti jogado de lado, abandonado, rejeitado, colocado de lado. E aí nós no processo lá de aplicar para a cidadania americana, foi requerido, então, os originais da nossa certidão de nascimento. Ora, eu com 50 e tantos anos, vou ter mais certidão de nascimento o quê? Eu já não tinha certidão de nascimento há muito tempo. Porque você tira seu documento de identidade, passaporte, outras coisas, né, aqui no Brasil, e depois você nunca mais é requerido ou é pedido a sua certidão de nascimento, especialmente a original. Muito bem, aplicando para a cidadania americana, veio então essa exigência. Eu tinha que apresentar a minha certidão de nascimento original, mas eu não tinha mais. Eu liguei para meu pai, para minha mãe, pedi que eles fossem lá em Anápolis, lá no estado de Goiás. Eles moravam, né, minha mãe ainda mora ali em Caldas Novas, e eles foram então, isso já faz uns 5 anos, 6 anos, foram lá em Anápolis para tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento. E aí a certidão de nascimento chegou para mim. Eu lendo a certidão de nascimento, né, todos os detalhes, eu nunca tinha parado para ler com detalhe a minha certidão de nascimento. Estava lá o dia, a hora, né, nasci 12 de dezembro, às 4h30 da tarde, no hospital tal, na maternidade tal, tarará, tarará. E aí depois, quem foi o declarante
a tirar a minha certidão de nascimento, a me registrar como pessoa que oficialmente existe no planeta Terra. Está lá escrito na minha certidão de nascimento. O declarante foi o pai. Aí aquilo me comoveu. Eu falei, foi o meu pai que me registrou. E eu, por alguns segundos, eu me sentia assim tão bem, sabe? Tão amado. Então quer dizer que eu não era assim tão sem importância, não. Só que eu continuei lendo a minha certidão de nascimento. E aí fui ver a data que ele foi me registrar. 5 anos depois. E aí eu pensei comigo mesmo, vai, seu imbecil, criar expectativa tola sobre coisas que já são águas passadas há décadas. Aprende, o seu tolo. 5 anos depois do meu nascimento, o meu pai foi me registrar. Sabe, eu não sei quais são as informações emocionais que estão impregnadas aí dentro de você, que criaram em você a leitura de autoestima que você tem hoje, as percepções de valor que você tem hoje, a resposta de você para consigo mesmo, de amar-se a si mesmo ou rejeitar-se a si mesmo, de sabotar a sua própria vida, se martirizando, se perseguindo, se criticando, se automutilando. Sabe, eu não sei quais são as leituras, mas todas essas experiências reais, todos nós vivemos, em uma medida ou em outra. Sabe, eu não entendo, assim, não sei se você teve que lidar com rejeição. Qual que é o seu problema, pai? Qual que é a sua questão básica? Onde pega? Qual é a sua dor maior? O que é mais relevante e se destaca num primeiro momento quando a gente começa a tocar nessas coisas? Você sabe. E você deve responder para si qual é essa dor mais intensa, mais destacada, prioritariamente a receber resposta sua. Mas sabe, as experiências envolvem também instabilidade e insegurança. Nós falamos lá atrás que uma das necessidades mais fundamentais da criança é proteção. E a proteção aqui não diz respeito ao bandido que vai assaltar a sua casa. A proteção aqui é a proteção de acolhimento, de sequência, de constância, de um dia igual ao outro, de ter comida na mesa um dia após o outro, de estabilidade emocional, de um dia após o outro você ser amado e bem tratado e acolhido e aconchegado. É essa estabilidade, é essa previsibilidade que produz pessoas seguras. É essa previsibilidade que eu chamo de proteção. Quando nós somos previsíveis, isso significa que os nossos filhos não têm que viver de sobressalto, de surpresa. Como é que vai ser o amanhã? O que vai ser da minha vida? E é tão ruim quando nós crescemos num ambiente de instabilidade e de insegurança. Porque nós também nos tornamos instáveis e inseguros. Instáveis nos nossos planos, instáveis no nosso foco, instáveis na disciplina para a vida, instáveis como gangorras emocionais, como montanhas russas emocionais. E experiências também que marcam e que determinam como a gente lê a vida e responde à vida, tem a ver também com violência física, verbal e sexual. Nós já tratamos disso na aula anterior. E o que essa violência produziu? O que essa brutalidade produziu? O que essa desqualificação verbal, sempre criticando, sempre destruindo? Eu me lembro ainda, meu filhinho, um deles, o Guilherme, tinha 4 anos. Eu não sei por que ele reagiu daquela forma. Ele bateu a mão na mesa sem querer e o copo caiu no chão e o copo quebrou.
E ele ficou lá preocupado em catar os cacos. E aí eu falei, filho, calma, calma, tudo tranquilo. E aí eu peguei, coloquei ele no meu colo e perguntei, quando é que o papai te ama mais? Quando você faz tudo certo ou quando, eventualmente, você faz alguma coisa como isso que você fez de quebrar o copo sem querer? Quando o papai te ama mais? Aí ele respondeu, quando eu faço tudo certo. Eu olhei bem para ele, abracei o meu filho e falei, não, filhinho, papai te ama incondicionalmente sempre. Não interessa o que você faz ou o que você deixa de fazer, o papai sempre vai te amar. E é interessante, dos meus 3 filhos, esse particularmente era sempre assim o mais medroso, o mais instável. E por decisão, foi justamente o filho que nós mais acolhemos, envolvemos, abraçamos e reafirmamos em seu valor, em sua preciosidade, no ente amado que ele era, precioso, querido para nós, como ele era. Eu percebi que esse garoto foi se desenvolvendo, crescendo, superando essas coisas e nunca mais eu percebi nada que evocasse aquela instabilidade, aquela insegurança emocional. Sabe? E falta de disciplina e de limites também gera insegurança. E quando eu falo de disciplina aqui, é os parâmetros em cima dos quais você vai funcionar. O tempo que você tem para comer, as coisas que você tem liberdade para fazer dentro de casa, o acesso que você tem a essas gavetas e a essas portas, mas esses pertences aqui não são seus, são do papai. Isso aqui você não toca, isso aqui são documentos, e você não tira daqui. Então, crianças precisam de parâmetros, precisam de leito do rio para que elas não transbordem enlouquecidas. Crianças precisam de disciplina, e quando eu me refiro de disciplina, não é necessariamente você corrigir o seu filho quando ele está errado, ou quando ele faz alguma coisa que viola alguma norma estabelecida na família. Mas é trazer limites. Limites produzem crianças seguras. E aí eu vejo tantos adultos completamente destrambelhados, porque nunca tiveram limites, porque nunca tiveram disciplina. E a falta de limites, de parâmetros, de critérios e disciplina produziu adultos inseguros, instáveis. Então, sabe, isso aqui não é neutro. Como eu disse anteriormente, tudo isso aqui se transformou em caminho neural. E tudo isso aqui precisa ser revisto à luz dessas percepções novas que você recebe através desse curso. Então, com toda essa somatória de heranças, você foi forçado a lidar com seus fantasmas, monstros e assombrações. Desde criança, o problema é que muitas vezes nós não temos maturidade emocional para lidar com aquela avalanche de coisas que caem sobre nós. Então, para muitos de nós, e aqui há muitas questões difíceis, há muitos ossos no armário. Para muitos de nós, há um leão assustador trancado em algum quarto escuro. Há uma caixa de segredos mantida no fundo do oceano. E qual que é o problema de tudo isso aqui? Que nós gastamos uma energia descomunal para manter tudo isso aqui no lugar, para manter os ossos guardados, escondidos, para manter o leão trancado no quarto escuro, para manter o arquivo de segredos guardados lá no fundo do mar. E nós, com esse lixo todo debaixo do tapete, a vida vai ficando muito ruim. Os relacionamentos muito pesados, as circunstâncias ameaçadoras. E como eu disse, você funciona exatamente como aquele trem de ferro que tem a máquina que carrega o número de vagões que são as suas memórias, as suas histórias, os eventos, as circunstâncias,
toda a somatória de experiências e de influências que você vai trazendo na vida. E quando nós guardamos esse lixo todo, e esse lixo todo não é processado, não damos resposta, não resolvemos, não concluímos, não encaramos, não confrontamos, o que acontece? Chega um momento, a maquininha do trem não consegue arrastar tantos vagões de lixo, toneladas e toneladas, que você foi guardando e trouxe até o dia de hoje. Então, há um princípio aqui fundamental, que eu e você, todos nós, devemos ter uma atitude ativa de confrontar, de encarar, de dar a resposta certa diante de cada circunstância que nós vamos percebendo nessa nossa história neural. Ok? Então, desperdiçamos muitas vezes essa energia monumental, retirada de nós mesmos, retirada do propósito, retirada do vigor que deveria ser aplicado para desenvolver aquele potencial. Nós retiramos essa energia e nos gastamos de maneira inútil, desperdiçando vida, desperdiçando tempo, desperdiçando essas energias para lidar com todo esse lixo. E como eu escrevi aqui, gostaria de mencionar, toda essa energia nos desvia do propósito das nossas vidas. E eu quero te perguntar, quais são as coisas que precisam ser confrontadas? Quais são as coisas que precisam ser encaradas? Quais bois que precisam ter os seus nomes atualizados? Qual é o seu problema, pai? Onde dói? Qual é a dor? Assim, descobrir e enfrentar a sua questão é crucial para que você siga, avance rumo ao seu propósito. Mas vamos tratar aqui, de maneira bem objetiva, bem prática, quais são as consequências de ir empurrando isso com a barriga? Quais são as consequências de não lidar com essas emoções, com esses fatos, com esses eventos, com essas memórias, com essas feridas abertas? Quais são as consequências? As consequências são, primeiro, exaustão emocional. Chega um ponto que você não aguenta mais. Chega um ponto que você não quer ver mais ninguém na vida. Chega um ponto que não te interessa. Chega um ponto que nada te anima. Chega um ponto de esgotamento emocional. Esgotamento físico também. E essa mistura desse esgotamento emocional e físico é o que paralisa as pessoas. Quem é que vai cumprir propósito estando esgotado emocionalmente, com as energias completamente em baixa? Ninguém vai ter ânimo, nem inspiração, nem desejo para construir coisa nenhuma e conquistar coisa nenhuma e se tornar coisa alguma. Então, veja bem, isso aqui é crucial. Não há que se falar de propósito, potencial e futuro sem lidar com o passado. Enquanto o defunto está em decomposição, insepulto, sem ser sepultado, sem que se concluam as coisas, não há que falar de futuro se o passado ainda evoca, questiona, cobra de você todas essas questões. E quais outras consequências de empurrar a vida com a barriga? Doenças psicossomáticas, todas elas. E é impressionante. Na minha família, eu tenho alguns membros da família que não está tudo muito bem, mas se alguma questão emocional causa pressão, a pressão arterial vai lá para cima. É impressionante como essas questões emocionais têm uma conexão direta com o seu bem-estar e com a sua saúde. Isso é médico, isso é científico, isso é provado. Então, veja bem, todas as doenças psicossomáticas
vem como resultado dessa herança emocional, dessas experiências não resolvidas, não processadas, não concluídas, não fechadas, não sepultadas, não esquecidas. E há uma questão prática: você só esquece aquilo que você concluiu. Esse é o princípio. Você só esquece. Isso só deixa de evocar emoções negativas aquilo que você resolveu, concluiu, sepultou. Se você não resolveu, não concluiu, não sepultou, você não vai superar. É princípio. Então, todos os fatos e essas memórias de décadas para alguns de nós, elas precisam ser encaradas, elas precisam ser tocadas de maneira objetiva. E, evidentemente, são tantos anos, são tantos vagões, que você não vai resolver isso numa aula aqui comigo. Você não vai resolver isso de hoje para amanhã. É um processo. E eu te convido para esse processo. E aqui, eu e você, neste exato momento, objetivamente, nós estamos funcionando dessa forma, como eu te mentoreando para esse processo. E eu tenho alegria em fazer isso. Eu tenho maior ânimo. Isso me anima, me alimenta, me inspira poder fazer isso, poder te ajudar, poder colocar ferramentas nas suas mãos. Então, veja bem, esse processo de dar respostas vai ser construído. E quanto mais você toca nas questões, resolve as questões, desarma as bombas, retira a pólvora das bombas, você vai perceber que a sua vida vai se tornando cada vez mais leve, mais harmônica, mais suave, mais normal. Mas sabe quais são as consequências? Estresse e descontrole emocional. Já percebeu pessoas que qualquer coisa, estupim curto, ela explode e é uma erupção vulcânica, causa uma tsunami emocional. Às vezes as pessoas têm uma reação, olha aqui o próximo aspecto, uma explosão desproporcional de ira. Às vezes acontece uma titica com a pessoa, mas a reação dela é enfurecida, terrível, truculenta, cheia de enxofre. Por que essa explosão desproporcional? Porque a pólvora está ali dentro se acumulando há muito tempo. Você tira a casquinha, a pessoa se causa um terremoto de 10 graus na escala Richter. Balança tudo. Você dá uma resposta para a pessoa aqui, aquilo evoca certas coisas e a pessoa se desmorona na sua frente. Por quê? Porque aquilo evocou descontrole, aquilo evocou todas aquelas questões acumuladas e produziu, então, finalmente, uma resposta explosiva. Na sequência, falta de ânimo e de energia. Nós já falamos disso. Qualquer pessoa que gasta a sua energia vital para guardar o passado dentro daquelas caixas, sem lidar com as emoções e dar resposta, enfrentando cara a cara, frente a frente as questões, isso inevitavelmente vai desembocar em falta de ânimo, de energia e de fraqueza e de indisposição emocional. Isso também afeta sono, insônia, a pessoa não consegue dormir. Porque é como aquele curto-circuito sobre o qual eu falei. A pessoa pensa naquilo, pensa numa saída, pensa na outra, e pensa que não resolve, pensa que ali não resolve. E daqui a pouco há um reboot. A pessoa começa a pensar tudo que ela já pensou 10 vezes. E aquilo é como um curto-circuito. Ele não consegue dormir mesmo, não vai conseguir dormir. Quem é que dorme?
E, na sequência, aquilo que é a circunstância mais clássica, que é a depressão. Depressão não vem apenas por desequilíbrio bioquímico, das trocas químicas, do equilíbrio de elementos que são necessários para as trocas elétricas entre os neurônios. Depressão vem muito por conta de lixo acumulado. Então, qual atitude saudável, correta, apropriada, recomendada que nós devemos ter diante dessas circunstâncias todas? Decida enfrentar a sua caixa de Pandora. Simples e direto. Eu vou enfrentar os meus medos. Eu vou enfrentar os meus fantasmas. Eu vou encarar de frente as minhas questões. Ponto final. Então, dê respostas certas e avance rumo ao seu destino de alegria, de harmonia, de felicidade, de paz, de tranquilidade. Encontre o seu ponto de equilíbrio. E como é que você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio? Fazendo a tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa? Essas coisas que eu listei aqui são boas dicas para você. Eu recomendo que você volte a cada uma delas. Rumine, repita, evoque novamente as questões. E há coisas que são tarefas práticas, como você se olhar no espelho e falar com você, evocando aquelas memórias e tendo a atitude saudável, correta, não covarde, de não fugir, de não empurrar com a barriga, de não fazer de conta que não aconteceu. E isso tem a ver, então, em primeiríssimo lugar, encare as memórias difíceis. E há algumas memórias muito difíceis. Coisas que você viveu que foram extremamente dolorosas e difíceis. Coisas que você experimentou e passou que foram extremamente desestruturadoras das suas emoções, da sua identidade. Experiências de abuso, de rejeição, já na vida adulta, experiência de passar por um divórcio. O que o divórcio evoca? Eu não sou capaz de fazer uma outra pessoa feliz. É isso que está escrito no divórcio. É isso que o divórcio fala emocionalmente. Eu não sou capaz, não fui capaz de ser suficiente para aquela pessoa. Por isso ele me traiu, por isso ela me traiu. Por isso ele me deixou, por isso ela me deixou. E há argumentos, e há qualificações, e há chavões, e há frases que fizeram você chegar às percepções, às conclusões e desenvolver as feridas e as marcas e os medos que você desenvolveu. Mas primeiro caminho para retomar a normalidade, a estabilidade, encare as memórias difíceis. Todas de uma vez? Não, pelo amor de Deus, uma por uma. Dê tempo de qualidade para isso. Liste as memórias difíceis. Comece por aquelas mais críticas, mais importantes, mais doloridas, mais desestabilizadoras. E dê a resposta para cada uma delas. Tenha atitude, o comportamento. Escolha agir de acordo com cada uma dessas emoções que você rememorar. Encare as injustiças, as traições, a falta, o abandono, a rejeição, a violência. Encare tudo isso. Você precisa encarar e dizer: doeu, foi terrível. Foi uma desgraça aquilo que aconteceu. Foi uma perda de alto valor. Na sequência, livre-se de codependência. O que é codependência? Dependência de pessoas que estão naufragando, mas eu cobro de mim a tarefa de salvá-las, de resgatá-las, sem que eu tenha os meios para fazê-lo. Um parente que está afundado nas drogas, e aí você é
extremamente infeliz e sucumbe naquela espiral de culpa, de agonia, de dor, junto com o seu ente querido. Espera lá, mas não é justo você se plugar a ele nessa descendência, nessa decadência horrível. Por que não é justo? Porque você não tem nas mãos as mesmas atitudes possíveis, ou os recursos que ele tem ou ela tem. Então não cobre de si dar resposta no lugar de terceiros. Isso é codependência. E há pessoas então que param de viver para viver o problema de outros. É injusto com você, é injusto com a vida, é injusto com o propósito existencial para o qual você vive. Desista de querer consertar as pessoas. E aí, isso é uma coisa tão comum e tão tola. É sogra querendo consertar nora, é pai querendo consertar filho, é filho querendo consertar pai, é marido querendo mudar mulher, mulher querendo mudar marido. Ninguém muda ninguém, gente. Então, veja bem, desista. A única pessoa que você é capaz de mudar é você mesmo. Então, veja bem, não cobre de si e nem tente querer imputar, impor, manipular outras pessoas a terem o seu código de valores, o seu código de comportamento, nem o seu cônjuge. Desista de querer consertar as pessoas. Isso é uma tarefa inglória, desgraçada, e que só traz infelicidade e desacordo e desavença e problema e divisão familiar. Encare a raiva, a dor e o ódio. Eu posso encarar o ódio? Deve. Eu posso encarar a dor, a raiva, a decepção? Claro que sim, porque são emoções legítimas. Mencione isso. O que o fulano fez, o que a fulana fez, o que ele deixou de fazer, as coisas que eu passei, a vergonha, a humilhação, a dor, o dano, a perda. Diga na frente do espelho: eu sinto ódio por tal situação e por tal pessoa. Mas quer dizer que eu tenho que guardar o ódio? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você deve encarar, que a emoção está lá. E ela é destrutiva. Ela é desestruturadora da sua estrutura emocional. E o ódio está lá. Não adianta tampar com a peneira. Então, admita, fale, toque. Doeu, foi ruim. Eu tenho raiva daquela pessoa. Mas não é sair falando para todo mundo e pelos cotovelos, é falando diante do espelho para você mesmo, dando importância, atribuindo solenidade a esse momento de solução dessas questões todas. É preciso, então, encarar e dar respostas. E o que eu vou fazer com a dor, com a raiva, com o ódio? Você tem duas alternativas. Vai lá e dá um tiro na testa da pessoa, você vai ser condenado a 30 anos de cadeia aqui no Brasil. A outra alternativa é você perdoar. Aí é ruim. Para muita gente aí pega. E o que é perdão? Perdão é um ato de renunciar ao direito de justiça. E sabe, esse é o caminho mais nobre, esse é o caminho mais elevado, esse é o caminho mais recomendado. E aí que está a grande questão. Se você quer ser realmente uma pessoa madura emocionalmente, aprenda a adotar o perdão como comportamento padrão para você. Se você quer ser alguém maduro emocionalmente, aprenda a não levar a sacola de lixo de um dia para o outro. Aprenda a adotar um estilo de vida de perdão. E, de novo, repito, o que é perdoar? É renunciar ao seu direito legítimo de justiça. A pessoa não fez algo negativo e horrível?
Então, o direito normal é que ela receba também pela mesma lei de talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, boi por boi. Traição por traição, brutalidade por brutalidade, soco por soco, tiro por tiro, paulada por paulada, pedrada por pedrada. Só que tem um problema. Já dizia o Gandhi que se você for praticar essa lei na marra, na força, do olho por olho, dente por dente, vai chegar um dia que ninguém mais vai ter olho sobre a terra. E só sobrarão pessoas desdentadas. Então, qual atitude que eu devo ter saudável? E isso, volto a dizer, isso não é simples, isso aí é um processo, é eu decidir perdoar, mesmo entendendo que a pessoa não merece perdão. E o perdoar vem acompanhado com a segunda coisa, que é você perdoar a si mesmo. Você já parou para pensar de quanta coisa que você culpa a si mesmo, cobra de si mesmo, pressiona a si mesmo, tortura a si mesmo por ter feito isso, por não ter feito aquilo, e há muita culpa inconsciente, há muito mal-estar inconsciente por coisas que você fez, por coisas que você deixou de fazer, por coisas que você deveria fazer e nunca fez. Então, esse perdoar-se, da mesma forma, é uma resposta solene de olhar-se no espelho e em cada uma das circunstâncias você mencionar e você esvaziar a sacola de lixo, esvaziar os vagões de lixo que o trem carrega. E, na sequência desse mesmo princípio, decida amar-se e aceitar-se. Isso, novamente, é consciente, deliberado. É um ato da minha vontade, é um ato da minha escolha. É eu olhar para mim e dizer, eu me aceito. E eu decido não me sabotar mais, não ser destrutivo contra mim mesmo mais, não me perseguir mais, mas serei eu o maior investidor em mim mesmo. Isso é um ato de amor. Pare, portanto, de se flagelar, de se maltratar, de se martirizar, de se criticar. Eu conheço tantas pessoas que se batem, se xingam. Pare com isso. Sabe, todas essas imagens mentais, elas vão para dentro de você. E elas produzem um efeito. Na sequência, faça as pazes consigo mesmo. Não interessa que você tire um tempo para fazer, sei lá, um retiro. Vai para a fazenda da sua avó, vai para a praia, vai para uma trilha, leva música para você meditar, pensar, mas faz um roteiro sério, programado, escolhido, deliberado, para tocar nessas coisas. E encare-se a si mesmo, faça as pazes consigo. Encare a rejeição, a história de rejeição, as memórias da rejeição, os sentimentos negativos, a dor, a tristeza profunda, o sentimento de humilhação que a rejeição provocou. Lembra das circunstâncias todas, em casa, com os pais, com irmãos, com pessoas próximas, com o cônjuge, com os filhos, na escola. Uma das coisas que eu me lembro que eu tive que lidar, eu, garoto, menino, né, destrambelhado, sem disciplina em casa, estudava numa escola pública, e eu me lembro de uma ocasião que uma professora de português, sabe, tem gente que não devia se envolver com a profissão de professor. Essa mulher, ela devia ser vendedora de acarajé na feira, sabe? Ela não podia ser professora. O que ela fez? Ela pegou o meu caderno, e era um caderno que estava lá todo cheio de orelhas e mal cuidado,
ao invés dela me encorajar, dela me estimular, dela me desafiar, dela recomendar mudanças, sabe o que aquela mulher fez? Ela pegou o caderno, trouxe para frente da sala e começou a passar as folhas. Olha só como esse menino é porco. Olha só como esse menino não tem nenhuma noção do que é escrever direito. Olha só, e os meus colegas todos rindo, e eu ali com um nó na garganta, segurando para não explodir em pranto. Qual que era a minha idade? Eu tinha 11 anos de idade. Estava fazendo a 5ª série. Sabe quais são as coisas que você precisa resolver? Então, confronte a rejeição, confronte o medo. O medo, o pavor, o sobressalto, a surpresa, a insegurança quanto ao futuro. Confronte o medo. Resolva a culpa. Resolva a questão da culpa. E, finalmente, livre-se de todo fardo injusto. O que é um fardo injusto? Cobre de você fazer apenas o possível. Tudo aquilo que não é possível é fardo injusto. E há pessoas querendo fazer o impossível. Eu quero te fazer uma pergunta aqui bem prática. Quem consegue fazer o impossível? Eu não consigo. Então por que você está tentando fazer o que é impossível? É tolo. Isso é falta de bom senso. Decida apenas fazer e abraçar aquilo que é factível, aquilo que é possível, e enterre de vez o seu passado. Não interessa o que você viveu em 1900 antigamente. Mencione as situações, mencione as circunstâncias, mencione o momento, mencione a dor, mencione a vergonha e, finalmente, libere perdão, enterre, conclua, feche, sepulte o passado e rompa definitivamente com toda passividade e acomodação quanto a isso. O problema de muita gente é essa maldita passividade e acomodação. A pessoa vai empurrando com a barriga. A pessoa deixa do jeito que está para ver como é que fica. Vai ficar pior do que estava. A pessoa vai acumulando. E as coisas, baseadas na procrastinação que certas pessoas têm como hábito ao lidar com todas essas coisas, é acumular uma montanha de lixo em putrefação. Se eu posso dizer para você que existe um princípio, então, fundamental, decida romper definitivamente com qualquer passividade, com qualquer acomodação. Encare as coisas e escolha, defina, decida enfrentar cada uma delas. E eu não sei se você está lembrado da aula passada, há coisas que nós não devemos fazer sozinhos. Há coisas que você deve se juntar a outros. Pessoas que têm as mesmas questões, comunidades, fóruns, equipes, grupos, em que você pode inspirar e ser inspirado, fortalecer e ser fortalecido, desafiar e ser desafiado, alimentar e ser alimentado. Então, o caminho para a solução não é você se isolar, é você incluir outros. E se há questões, e certamente para alguns casos há, em que é preciso um profissional para ser o seu facilitador no processo de digerir toda essa toxicidade, toda essa sujeira. Então, encare a necessidade de um profissional. Há profissionais extraordinários que podem te ajudar e serem pessoas que vão ser anjos de Deus no seu caminho para facilitar o processo de cura, de resgate da normalidade. E por que tudo isso? Para que a sua identidade esteja livre, em primeiro lugar.
para que o seu potencial possa ser maximizado e você não desperdice energia com coisas desnecessárias. E, finalmente, para que o seu grande propósito de vida finalmente se cumpra. Quero te dar o meu abraço afetuoso e dizer que nós estamos juntos nessa mentoria, nessa parceria, nessa caminhada rumo ao propósito. Te vejo na próxima aula.